Que bom que você está nos acompanhando no canal Humanizar. Hoje eu estou na cidade de Washington, D.C., como eles dizem por aqui nos Estados Unidos, né? Você está vendo, estou hospedado nessa casa, é uma casa das irmãs religiosas franciscanas e os padres estão em assembleia. E eu aproveitei então para fazer algumas matérias para o nosso canal Humanizar. Que bom que você está nos acompanhando. Antes da gente continuar, gostaria de fazer um convite muito especial para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? E também curta e, na medida do possível, também faça os seus comentários, deixe as suas dúvidas para que o nosso canal possa bombar, porque a nossa meta desse ano é atingir pelo menos 1000 pessoas no nosso canal. Bem, hoje eu quero falar sobre um tema na área da espiritualidade. Vamos falar sobre silêncio e oração. São dois pontos importantes para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E tem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer o silêncio. E o que é o silêncio, né? Tem pessoas que acham que o silêncio é um abismo. Não, o silêncio é um encontro consigo, mas também um encontro com Deus. O silêncio, ele nos leva a se tornar peregrinos da palavra de Deus. Olha que coisa bonita e profunda. O silêncio nos leva a se tornar, cada ser humano é convidado a se tornar um peregrino da palavra de Deus. Apenas no silêncio nós podemos vivenciar essa experiência de se tornar um peregrino, aquele que percorre os lugares, que percorre os ambientes. Ontem, ao chegar aqui, a gente estava tão bitolado, né? Eu e os outros padres, em encontrar a casa, a gente só olhava para frente e de repente a gente teve a capacidade de olhar do lado e a gente encontrou a casa de retiro. Então, para dizer o seguinte, que muitas vezes a gente está precisando desse ser peregrino na vida, né? De poder transitar na vida, de observar e olhar as coisas, porque a gente pode cair no perigo de se tornar um piloto automático e a gente não percebe, só olhar para frente, não olha dos lados e aí não percebe a beleza da vida. O segundo ponto também que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje é que o silêncio ele nos leva a guardar o fogo interior. Muitas vezes a gente acaba se tornando barulhento e a gente perde até o nosso sagrado, o nosso melhor. Então o silêncio também vai nos conduzir a guardar o fogo interior. E por último nós vamos falar do silêncio como uma forma de oração profunda, uma oração que vai transformando a nossa vida e também vai revelando o amor de Deus. E nessa oração também nós vamos sendo transformados e também nós vamos aprender a falar, porque muitas vezes a gente não sabe como falar as coisas, nem para as pessoas e muito menos para Deus. A gente acaba fazendo da nossa oração um falatório só e isso não nos ajuda a viver uma boa espiritualidade. Bem, gostaria de compartilhar com vocês uma leitura desse livro aqui, ó, O Caminho do Coração, é de um monge chamado Henry Nouwen, né? E ele fala sobre a espiritualidade dos padres e madres do deserto. Então, nesse livro, lá no capítulo 2, ele diz o seguinte: quando Arsênio, o educador romano que trocou seus status de riqueza pela solidão do deserto egípcio, ele orou: Senhor, guia-me no caminho da salvação. Ele ouviu uma voz que dizia: fica em silêncio. Olha só que coisa profunda e bonita. Deus nos orienta a ficar em silêncio. Não porque a gente pensa errado, a gente faz tudo errado, mas no silêncio nós vamos nos refazer das coisas que muitas vezes vão tirando o nosso brilho, a nossa capacidade até de discernimento e beleza da vida. Às vezes as pessoas se tornam tão amargas porque elas não se encontraram consigo e com Deus. Elas não permitem essa voz que vem lá do fundo, né, do ser humano. Quando a gente começa a ficar em silêncio, Deus também vai se manifestando. E foi isso que, então, esse homem fez lá no Egito, né? Quando ele foi para a solidão, ele começou a pedir essa experiência com Deus, e aí Deus pede para ele ficar em silêncio. E é no silêncio que a gente vai descobrir a grande riqueza que é Deus e o seu mundo. No início do nosso vídeo eu também comentei que o silêncio ele guarda o nosso fogo interior. Isso é real. Quando a gente se torna muito assim, começa a falar demais, a gente se perde
nas palavras e a gente se perde também naquilo que nós estamos fazendo. Para perder Deus, é rapidinho quando a gente começa a falar demais. Mas quando você fica em silêncio, consegue contemplar a vida, olha, Deus sempre permanece do seu lado. E é isso que nós devemos buscar sempre. E vocês vão reparar que quando a gente cultiva o silêncio, quando a gente fala, essa palavra, ela sempre vem com poder. Podemos olhar Jesus. Jesus, ele sempre estava em oração, ele estava em silêncio, mas na hora que ele falava, a palavra dele tinha peso. Talvez as minhas palavras, as suas palavras, às vezes não têm peso, porque às vezes falta silêncio. Falta essa oração, essa intimidade com Deus. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando pelo canal Humanizar, a fazer essa experiência de silenciar, para que a sua palavra tenha poder, mas não o poder do mundo, mas um poder que transforma, que é um poder que envolve amor e misericórdia. Um amor que faz toda a diferença na vida das pessoas. Você pode estar se perguntando, Padre Benelson, como que eu vou cultivar o silêncio diante de tanto barulho, né? Na minha casa não tem silêncio, na minha rua não tem silêncio, no meu trabalho não tem silêncio. Calma, vamos com calma, porque é importante nessa hora. Olha, a gente nunca pode colocar mais dificuldade do que a vida nos impõe. Às vezes eu me torno a dificuldade para se desenvolver, principalmente na questão espiritual. Os padres do deserto, eles aconselhavam as pessoas a falar menos. De preferência, não falar. Então já fica a dica, se você fala demais, diminua um pouco o seu ritmo de falar. Vai escutar mais, vai ficar mais tranquilo. Claro, se você puder desenvolver um ambiente onde que não tenha muito barulho, melhor ainda. Mas o fato de não falar já vai ajudar você a se interiorizar e a viver essa experiência do silêncio. Um silêncio que também proporciona a oração. Às vezes tem gente que acha que ficar em oração é ficar 24 horas diante do Santíssimo, ou numa igreja, ou numa casa sozinho. Não, você também pode rezar no seu silêncio. Faça como Maria, ela contemplava tudo no seu coração. Assênio, quando foi conversar então com Deus, além dele escutar aquela orientação que ele tinha que ficar em silêncio, Deus também disse assim para ele, olha, ore. É importante orar. Então eu convido você também a fazer do seu silêncio uma oração. Aqui você está sendo convidado a fazer do seu silêncio um lugar para Deus, onde que Deus possa habitar e onde Deus também vai falar. Às vezes a nossa oração é só de fala. Eu falo tudo para Deus e Deus não tem tempo, porque eu não permito Deus também falar através do silêncio. Nessa oração do coração, é importante a gente buscar a presença de Deus. E aqui vale uma dica. Cuidado com as distrações, com as angústias, com as coisas que vão deixando a gente inquieto, nos distraindo na oração. Busque sempre a presença de Deus, busque o Espírito. Isso ajuda muito quando você está em oração. Peça a presença do Espírito Santo. E ele vai iluminando a tua vida, ele vai te conduzindo. Buscar a presença de Deus nesse silêncio que você está fazendo. Muitas pessoas também já me falaram como que é difícil orar. Como se as pessoas já nascessem sabendo disso. Não. Se você quer ser um homem de oração, uma mulher de oração, você tem que ter disciplina, é uma palavra que o povo não gosta, e você tem que treinar. Você vai treinando e você vai ganhando essa capacidade, e Deus também, Ele vai te dando essa graça. Quanto mais você está perto de Deus, mais você se aproxima dEle, mais necessidade você vai ter de rezar. Se você reza 10 minutos, daqui a pouco você vai querer rezar 20. E assim vai, porque Deus ele tem a capacidade de nos atrair para si. Outra coisa também que você vai percebendo, e eu já percebi isso faz tempo, que quando a gente reza mais no silêncio, a oração sai da mente e vai no coração. Olha que coisa bonita. Sai da mente e vai para o coração e fica contigo o dia inteiro. A tua vida vai se tornando uma oração, porque a oração não fica só na mente, ela fica também no coração. E quando a nossa oração chega no nosso coração, a nossa intimidade com Deus também se torna mais próxima.
quando eu falo de deixar a oração sair da mente para o coração, não é grandes palavras, às vezes você pode rezar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso vai saindo da cabeça e vai até o coração, e isso vai te ajudando o dia inteiro a você vivenciar uma experiência forte com Deus. Eu praticamente gosto muito de uma frase que muitas pessoas já me ouviram rezando publicamente, e eu gosto de dizer: Senhor, tende piedade de mim do mundo inteiro, porque aí eu rezo por mim e também rezo por todas as pessoas que estão na minha volta. Muito bem, estamos aqui então passando essas férias bacanas nos Estados Unidos, hoje na capital americana. Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo. Convido a você para a gente juntos participar fortemente dessa vida espiritual, porque o mundo também precisa da nossa oração. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!